Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá pessoal, estamos aqui hoje com o segundo episódio do nosso EvexCast. Hoje a gente vai falar de um tema, eu e o André, que quando a gente vai conversar com o empresário, geralmente o empresário é o que ele enxerga como o que ele mais precisa de melhorar na empresa dele, ou também o que ele acha que é a tábua da salvação da empresa. Então hoje a gente vai falar sobre vendas. Ei, André? Oi, Valéria. Bom, pessoal, esse realmente é um tema que dói muito em todos os empresários que a gente tem a oportunidade de conversar aqui nos nossos processos de mentoria, treinamento aqui de negócios no Instituto Evex, né? A grande maioria dos empresários vem com essa dor, né? Como vender mais? Esse é o grande problema que a gente vê. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Isso aí, vender mais. Muitas vezes a gente olha para o nosso negócio, olha para o nosso resultado e fala assim, nossa, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de vender mais, eu preciso de buscar mais vendas, eu preciso de aumentar a minha base de clientes, o meu market share, né, que é a minha participação no mercado, e preciso de focar em vendas. E aí, muitas vezes, na cabeça dele, está faltando venda. E venda é uma coisa, né, André, que nunca para. A venda, ela nunca estanca. A gente pode estar trabalhando sempre para poder alavancar, para poder crescer as vendas do nosso negócio. E muitas vezes a gente escuta isso, tá faltando venda, eu preciso de vender mais. Por que falta venda, André, no negócio? Valéria, essa é uma bela pergunta, né? Por que falta venda, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, se a venda hoje ela está faltando, ou seja, se você hoje não está vendendo, você não tem para quem vender, você olha, seja na sua loja, não tem ninguém dentro, ou se você trabalha com vendas através de um televendas ou da internet e a venda não está acontecendo, é porque nós temos um problema aí de processo. Né? O processo de vendas da sua empresa está falhando. Né? Em algum momento ele falhou. E normalmente esse processo de vendas, ele falha onde? Ele falha na prospecção. Ele falha ali naquele ponto de buscar fazer uma oferta para alguém. Né? A prospecção, ela é uma etapa crucial da venda. É aquele momento onde eu vou pegar o telefone, eu vou ligar para um cliente, eu vou conversar com o cliente, ou é aquele momento que eu vou fazer um anúncio, seja nas redes sociais, ou seja no marketing tradicional, né, Valéria, através de uma rádio, uma TV, de um panfleto, de um jornal, mas eu preciso fazer uma oferta, eu preciso oferecer o que eu tenho de produto ou serviço, porque inclusive tem um livro que eu gosto muito dele, e aqui vai uma dica para você que está nos ouvindo, que é a Bíblia de Vendas do Jim Tomer. E ele fala o seguinte, ele fala, se você tem um produto ou serviço, você precisa vender esse produto ou serviço, porque alguém precisa dele. Então é uma obrigação nossa fazer vendas todos os dias. Então, esse processo de prospecção é nada mais, nada menos do que fazer uma oferta de maneira ativa para alguém. Tá. Né? E André, quando você fala, né, essas questões aí que você falou do marketing, né, que é um apoio muito grande para vendas, e tanto hoje a gente tem canal digital, tem o canal offline, igual você falou, às vezes uma loja que não tem um canal ali de vendas de televendas. Eu tô lembrando aqui, eu já vi você contando, né, aquela história do ovo da pata, né, do pato não, o ovo da pata e da galinha, né, tem a ver? Tem tudo a ver, Valéria. Assim, o ovo da pata, né, ele é quase 2 vezes um ovo de galinha, no tamanho, né, né? tamanho, né,
um ovo de galinha. Ele é mais nutritivo do que o ovo da galinha, ou seja, teria que ser aí um ovo mais consumido por isso. Se ele é maior, se ele é melhor, se ele tem mais nutrientes, né, ele deveria ser mais consumido. Mas acontece que, normalmente, quando a pata põe ovos, ela faz isso escondido. Ela não conta para ninguém, ela não faz barulho, ela vai para um canto, ela esconde e, normalmente, o que acontece? Quando a gente descobre, ela já está caminhando com os patinhos andando atrás dela, né? Já a galinha não. A galinha, ela põe ovos, o que ela faz? Ela começa a cantar, né? Ela começa a cacarejar para tudo quanto é lado. E o que é isso? É a propaganda, né? Ela fala, ela anuncia a venda, né? Ela anuncia o produto dela. Então, assim, no nosso negócio aqui de vendas, né, quando a gente está conversando sobre vendas, é importante a gente observar o seguinte: cada negócio tem um ciclo de vendas. Não é? A gente vai atrair o cliente, vai fazer anúncio, a gente vai criar ali uma vitrine maravilhosa para chamar a atenção, a gente investe aí numa fachada bonita para a nossa loja. Investe, né, na experiência do cliente, investe cria aquele monte de ações para o cliente, para poder, quando ele estiver dentro do seu negócio, ele ter a melhor experiência, mas... Pois é, Valéria, mas acontece que é o seguinte, essa coisa da experiência do cliente, primeiro eu preciso trazer ele para dentro da loja. Precisa de ter cliente. Eu preciso ter cliente, eu preciso trazer o cliente para dentro da loja. E como a gente está falando aqui de venda, a gente está falando o seguinte, no processo de prospecção, quando ele falha, num determinado momento, você não vai ter para quem ofertar o seu produto. E isso acontece dentro de um ciclo, não é? Tem empresas que têm um ciclo rápido, não é? E tem empresas que têm um ciclo mais longo. Às vezes o cliente ele vai comprar 2, 3, 6 meses depois do primeiro contato com ele. Não é? Então, o que acontece? A prospecção não precisa ser diária, eu preciso estar oferecendo o meu produto ou serviço todos os dias. Eu preciso fazer isso diariamente. É aquela coisa assim, eu vou olhar para o meu pipeline, ou seja, eu vou olhar para a minha lista de clientes, de prospects, de possíveis clientes, e vou olhar para ela e vou entender o seguinte, ela está cheia ou ela está vazia? Quantas oportunidades eu tenho ali? Se ela está cheia, significa que eu estou fazendo essa prospecção de maneira adequada, eu estou abastecendo a minha lista de vendas, a minha lista ali para conversão em vendas. Agora, se ela está vazia, significa que eu estou oferecendo pouco, eu estou fazendo pouca oferta do meu produto ou serviço, né? E isso vai acabar causando uma quebra de vendas em um determinado momento. Pois é justamente o que eu ia te perguntar, porque se para mim ter ali uma lista cheia de clientes que estão querendo comprar de mim, que estão querendo saber mais do meu produto, e tem uma hora que eu estou reclamando que eu não tenho esse cliente, quer dizer que em algum momento eu parei de fazer essa prospecção. Exatamente. E não basta eu ter ali uma lista cheia, que se eu não continuar fazendo esse trabalho, uma hora ela vai esvaziar. Pois é, depende da lista que a gente está falando aqui, né? A lista que eu estou dizendo aqui, Valéria, é aquela lista que são prospects, né? Pessoas que estão ali disponíveis para eu poder fazer uma conversão em vendas. Se ela está cheia, significa que a minha prospecção está funcionando e eu vou continuar vendendo. Agora, se ela está vazia, se eu abro a minha lista, não tem para quem vender, é porque o meu processo de prospecção e oferta, ele está falhando. Eu não estou conseguindo atrair clientes com intenção de compra para dentro da minha lista de possíveis clientes. Então é isso que acontece. Eu vou te falar o seguinte, olha só, tem cliente aqui, tem empresário que está nos ouvindo, empresária, que pode falar assim, André, mas esse negócio de lista de cliente, eu não tenho lista de cliente, né? Eu faço uma ação comercial, eu faço uma propaganda, eu faço um anúncio e o cliente ele vem para dentro da minha loja, ele vem para dentro do meu estabelecimento
comprar o produto que eu tenho para ofertar ou o serviço que eu tenho para ofertar. E aí tem uma questão que é o seguinte: se você não tem cliente ali dentro do seu estabelecimento, é porque o processo de propaganda, o processo de atração de cliente ali para dentro, você não fez uma oferta suficientemente boa para atrair as pessoas para dentro do seu estabelecimento. Agora tem uma coisa que é pior ainda, é que às vezes você até tem esse processo, você traz pessoas para dentro da sua loja, você vende para essas pessoas e você sabe o que você faz? Nada não mais. Faz nada depois com ela, né? O que acontece? Você tipo não assim, cadastra. eu vendi, eu cumpri a minha meta, o meu objetivo e é ok. Pois é. E aí você está cometendo um grande erro, que é o quê? Não tratar o seu cliente. Essa é uma outra dica, uma outra questão importante. Não tratar o seu cliente, aquele já cliente, como um ativo, como algo de valor inestimável para a sua empresa. Porque tem uma sigla que muitos dos empresários que estão nos ouvindo, empresários, podem conhecer ou não, mas ela é muito importante, né? Que é o LTV, é o Lifetime Value, né? É o valor daquele cliente ao longo do tempo que ele fica comigo, ou seja, o tempo de vida daquele cliente com a minha empresa, com o meu negócio, né? Eu costumo até brincar que eu falo assim, eu devo ser muito valioso para alguns restaurantes, porque tem restaurante que eu frequento há 30 anos, né? Então imagina o seguinte, um dia alguma coisa me fez ir para dentro daquele restaurante. Ou foi uma propaganda, um anúncio, ou algum amigo meu comentou que o restaurante era bom e eu decidi ir lá porque eu recebi aquela dica, né? Mas de alguma maneira aquele restaurante naquele momento ele fez alguma ação que me levou lá para dentro. E aí o que aconteceu? Eu fui, gostei, o pessoal me atendeu muito bem e tal, tudo mais. Em algum momento eles fizeram o meu cadastro, né? Ele tinha alguma promoção lá que se eu fizesse uma fidelidade ali, eles iam me oferecer alguma coisa. E aí o que aconteceu? Eu passei a frequentar várias vezes aquele restaurante e num determinado momento, inclusive, ganhei ali um cartão VIP, né, de cliente VIP com desconto permanente. Aí você imagina o seguinte, quanto tempo eu estou frequentando aquele restaurante? Há 30 anos. Quanto que eu já deixei de dinheiro ali dentro? Né? E aí eu te pergunto, você que está me ouvindo aqui, né, que é empresário, empresária, você tem esse controle? Você sabe quanto que o seu cliente consome do seu produto ou serviço ao longo do tempo que ele permanece com você dentro da sua empresa? Qual é o tempo médio que as pessoas permanecem como clientes da sua empresa? O que você faz com o cliente que já comprou alguma vez na sua empresa? Aí, Valéria, são perguntas importantes, sabe? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que é assim, uma venda só termina quando começa a outra. Já vi você falando isso várias vezes. Agora, André, você está me falando disso, foi uma coisa muito bacana, que eu também acredito, e a gente trabalha muito aqui no Instituto EVEX, principalmente com os nossos clientes, essa questão do LTV, né, do Lifetime Value. Agora a gente vê que tem algumas empresas que não se importam com isso. E veio aqui agora que a gente sabe que são os recordistas, principalmente às vezes de reclamação, e que não querem que o cliente, parece que não querem, né, que o cliente permaneça, como por exemplo as empresas de telefonia. A gente vê eles fazendo muitas ações para poder atrair novos clientes, e quem está ali não tem um bom atendimento, às vezes você quer comprar um outro produto e é difícil, você vê uma promoção e quando você liga, aquela venda não está disponível para você que é cliente, só para novos clientes. Tem algumas questões que são delicadas, né? A gente vê várias empresas cometendo esse erro, inclusive
menosprezando o já cliente e supervalorizando o cliente novo, né? Essa coisa de... Essas empresas, elas, né, têm um problema grave, né, nessas empresas de telefonia, que é o seguinte, elas têm reserva de mercado, né? E acaba que, por conta disso, elas não dão muita importância, porque é muito cliente, é muita gente querendo, buscando, e acaba tendo uma situação de menosprezo mesmo por esse cuidado com o cliente, né? Mas quem está preocupado em ter bons clientes na sua base, precisa ter um tratamento muito bom, muito bem elaborado, um processo de vendas muito bem elaborado para o seu já cliente, né? Porque o seu já cliente, ele te conhece, ele confia em você, ele conhece o seu produto, o seu serviço, ele sabe onde ele está pisando. Ele já experimentou, né? Ele já provou muitas vezes aquilo ali e ele já confia, né? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, nessa questão de você ter uma base de clientes, ela está ali, né, esperando por uma oferta sua. Ela está esperando que você faça uma oferta. Outro dia eu estava conversando com um cliente, você falou de telefonia, eu me lembrei de um case aqui que é o seguinte, eu estava conversando com um cliente que ele tem uma loja, um empresário que veio trabalhar conosco, fazer uma mentoria comigo, e ele tem uma loja de informática. Ele tem uma loja de celulares. E durante ali o nosso processo de mentoria, eu perguntei para ele há quanto tempo que ele tinha lá a sua empresa funcionando, eram 15 anos de loja aberta, funcionando e tal. E eu falei com ele, olha, como é que está o seu relacionamento com o seu já cliente? Ah, André, os meus já clientes, eles são muito bem tratados. Quando eles vão na loja, a gente conhece... Quando eles vão na loja, por isso que eu lembrei do case, sim. A gente já conhece os clientes pelo nome, então a gente trata bem e tal, aquela coisa toda. Quando eles vão na loja? Olha, assim, isso que você está falando, né? Eu que sou especialista na área de marketing, qualquer dia a gente vai fazer um podcast falando disso também. Mas é provado, através de estudos, que é muito mais caro você prospectar um novo cliente do que manter um cliente que você já tem. E é isso que você está falando, né? Se o cliente chega lá só quando ele procura, quer dizer que eu não estou me relacionando com esse cliente para poder gerar novos negócios, novos... E aí você começa a falar assim, eu não estou vendendo, tá me faltando vendas, foi o que a gente começou aqui esse podcast falando disso, está faltando venda, né? Por que está faltando venda? Está faltando venda porque está faltando você ofertar, né? Está faltando oferta, está faltando ligar para o cliente, pegar o telefone e falar, olha, chegou uma linha nova de produtos, né? A nova linha da moda, verão, já está disponível, né? A gente sabe que a indústria da moda funciona muito assim, né? Em lançamento, a nova coleção, né? Eu queria lembrar dessa palavra, a nova coleção já chegou, a turma do celular lá mesmo que eu estava falando, falou assim, olha, poxa vida, se você tem um cliente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o cliente que consome o produto X, né? Vamos colocar aqui o iPhone, né? E tem o cliente que consome o Samsung, exemplo aqui de duas marcas, né? O que acontece? Chegou o lançamento novo. Poxa, se eu tenho uma base de clientes, o que eu posso fazer? Eu posso, de repente, fazer uma promoção, uma oferta ali para aqueles já clientes. Olha, vem cá, traz o seu antigo celular, ele vale tanto na troca e você leva o novo lançamento que teve. Eu vou fazer um convite para você ver aqui em primeira mão o novo produto da Apple, o novo produto da Samsung que acabou de chegar. Quer dizer, eu tratar a minha lista, a minha base de clientes, né, de uma forma onde eu estabeleço uma relação comercial com aquele cliente que seja duradoura. Lembrando o LTV, do Lifetime Value, ou seja, eu preciso entender que ao longo do tempo aquele cliente
ele vai gerar muito valor para a minha empresa. Olha e só, o André, custo de aquisição dele, ou seja, aquele custo que eu tive de marketing, de propaganda, de conversão, de trazer ele dentro da minha loja, trazer para o meu negócio, já foi feito, já foi gasto. Dali para frente, quantas vezes ele comprar de mim, ele voltar a utilizar o meu produto ou serviço, eu não tenho esse custo mais. Sim, e isso que você está falando, está me trazendo aqui, você deu aí um exemplo, né, do celular, que é um bem de consumo que as pessoas desejam, saiu um lançamento, mas olha quantas vezes a gente deixa de vender, às vezes, o mesmo tipo de produto também para o cliente, porque a gente não se relaciona com ele. Vamos pensar aí vou dar um exemplo, vamos pensar aqui no escritório. A gente tem aqui um fornecedor de material de escritório para gente, que eu já acostumei, eu tô sempre comprando e tudo. Olha só, a gente compra papel, por exemplo, Chamex, todo mês. E às vezes, um fornecedor desse tipo de produto deixa de vender mais para o cliente porque não antecipa, né? Não antecipa nesse relacionamento com ele, de falar, olha André, entramos aí no mês de janeiro, como que está aí seu estoque de papel? Isso serve, gente, estou dando um exemplo aqui de um produto, né? E aí a gente não lembra o cliente, a gente não mantém esse relacionamento com ele, fica correndo atrás de venda, sendo que às vezes uma lembrança para o cliente isso gera venda também. Pois é, Valéria, essa coisa da oferta, né? Sempre essa coisa é sempre a oferta, gente. É sempre a oferta. Olha, você que está me ouvindo, empresário, não existe um método infalível de vendas. Não existe. Né? A gente vê aí várias promessas no mercado. Aliás, eu vou falar para você, Valéria, que é o seguinte... ficam querendo vender, criar uma fórmula mágica de vendas, eu já ouvi até essa palavra. Fórmula mágica de vendas, né? Gente, sabe qual que é a fórmula infalível de vendas? É a sua. É aquela que você sabe fazer. É aquela que você está acostumado a fazer. É a sua maneira de fazer a sua venda que sempre deu certo. O que precisa acontecer é o seguinte, não parar de fazer oferta. Não parar de fazer oferta. Se está faltando vendas é porque em determinado momento a sua equipe de vendas parou de fazer prospecção, por qualquer motivo. Seja por uma falta de controle, seja por desmotivação, seja por algum problema que aconteceu, saiu alguém da sua empresa que fazia isso muito bem e de repente não foi colocada outra pessoa no lugar e bem treinada para fazer essa atividade. Você parou de fazer. Porque tem muito empresário que às vezes ele é o próprio vendedor do negócio dele, ele é o comercial, às vezes ele até delega outras funções, mas ele tem aquilo como muito forte. Exatamente. E não tem problema nenhum. Não. Né? Nenhum. Até pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu falo que a gente que é dono do negócio, a gente tem que ser o maior vendedor do nosso produto ou serviço o tempo todo. Né? Eu vou vender na sauna, eu vou vender no clube, eu vou vender nas férias. A gente estava de férias outro dia. Né? De férias não, nós fomos passar o final de ano ali em Tiradentes. Né? E a gente estava a gente estava ali batendo um papo num restaurante, nós dois e tal, e tinha um casal do nosso lado, não é? Ali conversando, e por acaso eu escutei os dois falando de restaurante. Escutei assim, porque nós já fomos no tal, nós precisamos ir no outro, tal, nós precisamos ir aqui, precisamos ir ali. E aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu sou dono de restaurante. Pois é, gente, quem não sabe, o pessoal aí que está ouvindo o EvexCast, quem é de BH ou não a gente também tem um restaurante. Momento Jabá aqui, Momento Jabá. Entra aí no Instagram, @Vila com 2 L's, Celimontana Restaurante. Restaurante porque nós temos lá um menu, né? Ítalo-mediterrâneo. Um negócio diferente, gente. Então é o seguinte, né? Aí a gente estava lá em Tiradentes, num restaurante, batendo papo nós dois, e eu escutando ali um casal
falar que, né, queria ir no restaurante tal, que precisava ir no outro, tal, não sei o que. Aí eu escutei e puxei conversa com eles e falei, vocês já conhecem o restaurante Vila Semi-Montana? E ali, eles, não conheço, mostrei o Instagram para eles, eles ficaram maravilhados e falaram conosco que vão visitar o nosso restaurante. Então, você que é dono, que é empresário, você não pode perder a oportunidade de vender o seu produto ou serviço. Pode ser que já chegou num tamanho o seu negócio que você tem uma equipe comercial ali, mas a sua equipe precisa estar o tempo todo fazendo esse processo de prospecção, esse processo de oferta. E também precisa ter uma parte da sua equipe ou você mesmo dedicado ao já cliente, dedicado a cuidar desse já cliente, fazer novas ofertas para esse cliente. É muito interessante, gente, que é o seguinte, a gente precisa entender, a Valéria falou aqui de material de escritório, é muito interessante você entender o ciclo de compras do seu cliente, né? Se você entende que o seu cliente compra uma vez por semana, você precisa acompanhar isso. Se o seu cliente, ele toda semana compra com você, você precisa que alguém entre em contato com ele uma vez por semana para vender para ele, né? Porque pode ser que ele vá até o seu estabelecimento, pode ser que ele entre no seu e-commerce, pode ser que ele ligue para o seu televendas. E se não ligar? E se não for? E se ele não comparecer? O que você vai fazer? Você vai ficar esperando? Pois é isso aí que você está me falando, André. A gente vê, é muito normal se perder venda porque não se antecipa para o cliente. A gente muitas vezes fica esperando que o cliente ligue, que o cliente faça contato e sendo que eu posso antecipar a minha venda. E muitas vezes isso, que é uma parte muito importante também da venda, que é a fidelização do cliente com a gente, acaba sendo uma ferramenta, uma forma de você fidelizar o cliente com você. Olha, eu vou comprar do André, por quê? Porque toda semana o André me liga para poder saber do que eu estou precisando. Se é do meu papel Chamex, se é da tinta para impressora. Toda semana a minha demanda de material é grande e ele já antecipa. Se é uma vez por mês, ele já tem ali. Agora, para poder fazer isso, André, dá para fazer, eu falo que às vezes a gente vê um empresário, mas eu não tenho um sistema de vendas, eu não tenho um método. Eu brinco, dá para fazer isso numa planilha, dá para poder fazer num caderno, brinco, no papel de pão, né, a gente falava antigamente. Mas é preciso ter esse controle, né, dos clientes para poder fazer essa oferta, né, sempre para ele. É uma coisa interessante que isso aí vai variar, obviamente, de acordo com a estrutura de cada negócio, com a estrutura de cada empresa. Aqui, com certeza, nós temos aqui ouvintes que estão nos acompanhando no EVEX Cash de todos os tamanhos, né? Você tem gente que está começando, tem gente que está começando. Tem gente que já está mais adiantado, né? Tem uma estrutura maior, com grandes equipes comerciais e tudo mais. Mas o que é importante é a gente entender o seguinte, o controle precisa ser feito, né? E aí vai variar desde uma planilha de Excel, onde você vai anotar ali os dados principais do seu cliente, nome, e-mail, telefone, o que ele comprou, quando ele comprou, e quando ele vai precisar comprar de novo ali para você manter aquela lista ativa de clientes. Naquela periodicidade, o contato. O contato, fazer uma nova oferta para o cliente, trazer. E aí tem algumas coisas interessantes que é o seguinte, né? O cliente, quanto mais ele compra de você, mais próximo de você ele quer ficar. Então, tem determinados prestadores de serviço, tem determinados profissionais que têm diversos produtos, que têm produtos, inclusive, em escala, produtos que vão crescendo, que vão aumentando de complexidade, vão aumentando de valor. E aquele cliente, ao longo do tempo, ele vai crescendo junto com você.
ele vai evoluindo também, né? Você quer ver um negócio muito interessante, Valério? Cliente, por exemplo, de uma loja de material de construção e acabamento. Um exemplo interessante. O jovem, quando ele está começando a vida, o que ele faz? Ele vai optar muitas vezes por um imóvel mais barato, de menor porte. Então, às vezes, ele vai fazer ali uma reforma em um banheiro, ele vai fazer uma pintura no seu apartamento, ele vai instalar uma bancada, alguma coisa ali. Daqui a pouco, né, ele vai evoluir na vida, ele vai crescer profissionalmente, vai ser promovido, vai começar a ganhar mais dinheiro. E o que acontece? Ele volta naquela loja, de repente, para poder fazer a decoração de um apartamento bem maior do que aquele primeiro que ele fez. Ou ele pode casar e cuidar e aí, fazer, né, o quarto do bebê, ou construir uma casa maior. Precisar de uma casa maior, né? E a vida dele continua evoluindo e daí a pouco ele está construindo uma casa grande, onde ele vai consumir ali muitos produtos, né? Então, o que acontece? Isso aí fora, durante todo esse período, todas as manutenções, né, André? Porque casa, apartamento que for, a gente não para. Pelo menos uma vez no ano ali tem alguma coisa para fazer. Agora, imagina se essa empresa, essa loja de material de construção e acabamento, que lida com esses clientes, ela tem uma metodologia ali de acompanhamento, de entrar em contato sempre com aquele cliente, sempre que tem uma mudança de showroom, convidar o cliente, fazer uma oferta para ele e ir cuidando dele ao longo da vida, quanto que ele vai deixar ali naquela empresa de resultado, né? E olha, André, eu vou te falar uma coisa, o que a gente já reformou, construiu, e eu vou te falar, lojas de material de construção que eu já comprei, eu tô lembrando aqui de várias agora, e é um nicho que não faz isso não. Eu mesma não lembro de ter um cadastro em uma loja e ter recebido nem um feliz aniversário, vamos dizer assim, para mim poder estar lembrando ali daquele cliente. Pois é. Daquele fornecedor. O que é um grande problema, Sim. Né? O que é um grande erro. Por quê? Porque ao longo da vida, a tendência das pessoas é melhorar de vida e aumentar o seu poder de consumo, inclusive nesse tipo de estabelecimento, aumentar bastante ali o seu volume de dinheiro gasto ao longo do tempo. Mas se você cuida desse cliente, você vai ter resultados aí a longo prazo. Então, esse assunto de vendas, Valério, ele é muito extenso. Né? Nós vamos fazer aqui no nosso EVEXcast, nós vamos fazer vários episódios sobre vendas aqui. Vão ter muitos ainda, porque nós temos venda transacional, venda não transacional. O que é isso, André? Venda transacional e venda não transacional. A venda transacional é aquela que acontece uma transação no ato da venda, que o cliente entra no estabelecimento e compra uma roupa. Então, eu entrei numa loja, olhei uma roupa que me interessou, quero comprar uma calça jeans. Eu vou ali, entro na loja, peço o vendedor para me mostrar as calças que ele tem, eu escolho ali 1, 2 modelos e faço a compra, pronto, fui embora. Isso é uma venda transacional. Uma venda não transacional é aquela venda que ela acontece ao longo de uma negociação consultiva, né? Eu tenho às vezes a necessidade de fazer 1, 2, 3, 4 reuniões com o cliente para converter. Então isso é uma venda não transacional, uma venda mais elaborada. Esse tipo de venda para os dois, né? Tem várias formas da gente trabalhar e nós vamos fazer um podcast específico para poder falar disso. Gostei. Exatamente. Né? Vendas transacionais e não transacionais. Nós vamos falar disso, né? Nós vamos falar de vários modelos aqui de negócio. Pois é, André. E aí, como a gente está aqui, né, falando da parte de falta de vendas, né, que foi a nossa proposta de hoje, se você tivesse que dar aquela sacada, qual que é a grande sacada para quem está perdendo venda porque não está ofertando? A grande sacada para quem está
deixando de vender agora, está faltando venda nesse exato momento, faça uma oferta. Faça uma oferta. Pega aí a sua relação de clientes, as pessoas que você já vendeu e faça uma oferta para elas. Se não tem, lista, porque você até aqui, porque daqui para frente você não vai fazer isso mais não. Daqui para frente você vai cadastrar todo mundo que entrar dentro da sua empresa para comprar com você, porque isso é um grande ativo que você tem, é um grande patrimônio que você tem. Agora, se você não tem, trata de fazer uma oferta de outra maneira, que é o quê? Fazer um anúncio, fazer uma propaganda, fazer uma chamada no Instagram, no Facebook, fazer um anúncio numa rádio, um panfleto, ir para a rua panfletar, não é? Ou simplesmente passar a mão no telefone, olhar a sua lista do seu celular, escolher ali 5, 10 pessoas e ligar para todas elas e fazer uma oferta. Essa é a sacada. Se você não ofertar aquilo que você tem para vender, alguém vai fazer isso e vai vender por você. Ou seja, faça como a galinha. Botou o ovo, o André tá rindo aqui. Mas tem que fazer igual a galinha, gente. Ele começou a rir. Mas canta, né? Ô, gente, isso, entendeu? Eu sou boa pra si mesmo, viu, gente? Oh, meu Deus. Mas olha só, tem que fazer igual a galinha, a gente tem que cantar na hora que bota o ovo, porque senão como que vende? Né? Se a gente não botar para todo mundo. É isso mesmo. Né? Tem que fazer oferta, tem que pegar o telefone, ligar para alguém, tem que contar que tem produto novo dentro da sua loja, que você mudou o cardápio do seu restaurante, você tem que fazer uma oferta para o seu cliente, que já está com você, esse aí é o mais sensível para uma oferta, para comprar de você nesse exato momento. Então, liga para ele, faz como disse a Valéria. A galinha botou o ovo, sai cantando, né? E você vai ver como que as vendas vão começar a voltar aí para dentro do seu estabelecimento, né? E aí, gente, é assim, aqui no EVEX, a gente descontrai, a gente brinca, mas a gente fala sério. Sim, né? Isso, Venda. gente, é sério, né? A gente às vezes brinca aqui, eu e André, hoje mesmo, um cliente que a gente atendeu, né? Que eu falo que vendas não é tudo na empresa, mas é o coração. Não adianta você ter o melhor produto, não adianta você desenvolver o melhor serviço, ter a melhor entrega e não vender. Né? Então, qualquer empresa ela precisa de ter um processo, como disse o André, de vendas muito ativo. É ofertar o tempo todo, não pode parar, porque se você parar uma hora, a venda vai faltar, né, André? E quando a gente avalia, gente, com os nossos clientes aqui, que reclamam de venda, o que está faltando muitas vezes é oferecer o produto, oferecer o serviço. Mas... É isso aí. Então, essa é a grande sacada. Ofereça, faça uma oferta. Né? E agora, Valéria, para a gente poder finalizar, eu queria convidar você, ouvinte, que está aqui nos acompanhando e que também está nos assistindo, porque esse podcast também está no YouTube, né? Que você nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, @Instituto EVEX, no nosso canal no YouTube, Instituto EVEX também, né? E deixe seus comentários a respeito desse conteúdo, se você gostou, se foi um assunto, né, um conteúdo que te ajudou de alguma maneira, e também deixe lá sugestões de conteúdo para a gente poder trazer aqui, né, Valéria, para poder conversar com você e trazer aqui para você alguma ideia, alguma sacada bacana para você usar aí no seu negócio, na sua empresa. E principalmente se você pegou uma sacada daqui, gente, porque não adianta vir para cá, ouvir, né, o EVEXcast todo e pegar esse conhecimento e não fazer nada com ele. Então vamos partir para ação. Desafio aí você que está reclamando de vendas a pegar a sua lista de clientes, fazer uma oferta e depois conta pra gente. A gente quer saber qual foi o resultado que você teve. E para isso,
Como diz o André, tem todas as nossas redes aí, também o nosso Instagram, @Instituto EVEX, onde diariamente lá tem caixinhas de pergunta, tem conteúdos muito importantes para você que é empresário, e deixa lá a sua contribuição. Qual o tema que você gostaria de ver aqui? Manda pra gente também. Pois é isso aí. E na semana que vem a gente se fala novamente. É isso aí, gente. Semana que vem, episódio 3 do nosso EVEX Cast. Até lá!